ok? Então, abra conosco ali em 1 Reis, tá? Aqui, Davi está no finzinho da vida dele, tá? E vamos ver quem será o sucessor de Davi, tá? Acompanhe conosco, capítulo 1 de 1 Reis. Vem conosco. Diz assim: quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecê-lo. Então, entende-se que uma pessoa mais jovem, né, aquece com mais facilidade. E ali colocaram essa jovem para aquecer Davi, né, nessa final da vida dele, onde ele não conseguia mais se aquecer sozinho, tá? Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então aqui, gente, fica bem claro, tá? Que a função dela realmente era somente aquecer o rei nesses dias, tá? Mas eu quero observar com você o seguinte, tá? Essa jovem virgem, tá? Que não teve relações com o rei, que a função dela era somente aquecer o rei, tá? Ela provavelmente nunca mais foi dada a casamento a ninguém, tá? Ela, ali, a função dela foi simplesmente aquecer o rei e ela não foi dada a casamento a mais ninguém. Essa foi o destino dessa jovem, provavelmente, tá? Versículo 5 diz assim: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens, para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntavam: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Quem que era o pai de Adonias, gente? O pai de Adonias era Davi, tá? E aqui, gente, fica um dado muito importante, gente. Diz aqui: seu pai, Davi, nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que que você age assim? Por que que você faz essas coisas? Por que que você age de determinada maneira? Então, quer dizer aqui, gente, ele era alguém mimado. Adonias, a gente pode dizer que ele é aquele menino mimado. Nunca foi contrariado, podia fazer aquilo que quisesse. E nessa determinada altura, o pai dele está morrendo e falou assim: pronto, eu posso tudo, eu fui criado assim, eu posso fazer aquilo que eu quiser, meu pai nunca me contrariou, meu pai nunca falou que eu não poderia fazer, né, isso, aquilo, então eu vou ser o rei, né? Eu vou me declarar o rei aqui. Eu posso ser o que eu quiser, nunca fui contrariado, então eu vou ser o rei. Simples assim. Versículo 7, Adonias fez o acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. E aqui, gente, olha o nome que aparece de novo. Pastor Alex tem mencionado isso e vamos mencionar aqui novamente, gente. Quem aparece fazendo acordo com ele? Joabe. Joabe aqui aparece de novo, aquele comandante muito eficaz por um lado, entrando em acordo com ele agora aqui, tá? E você vê que Joabe está por trás de algumas coisas aqui ruins que acontecem, né? Então, olha aqui o que diz aqui. Eles o seguiram, apoiaram, mas os sacerdotes Adak, do outro lado, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e o guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoilete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Então, assim, Adonias resolveu fazer uma festa, tipo, vou fazer uma festa, né? Vou me declarar rei, mas eu não vou chamar os profetas do rei e não vou chamar Salomão. Por que que ele não chamou, gente? Porque ele sabia das intenções que era de colocar
se fosse para colocar como rei, a promessa seria colocar ali Salomão como rei, tá? Então aqui ele tá agindo, eu falei assim, não, eu vou me colocar como rei, eu vou fazer uma festa e eu vou me declarar rei. E aqui, gente, no versículo 9, você vê que Adonias sacrificou ovelha, bois e novilhos gordos, né? Ele faz um sacrifício também, tá? E o que eu quero chamar a toda atenção, gente? Não adianta oferecer sacrifícios a Deus quando não é a vontade dele, tá? Então, assim, se você tem intenção de algo, tipo assim, é a tua vontade, é o teu querer, é o teu desejo, não adianta sacrificar a Deus, tá? Se não está de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, o teu sacrifício tem que ser coerente com a vontade de Deus para tua vida. Porque tem gente sacrificando com aquilo que não tem Deus no meio, não tem vontade de Deus no meio, tá? É vontade de Deus para sua vida? Você tem o sim de Deus para tua vida, você tem o querer de Deus para sua vida, então ok, sacrifica e sela aquilo que Deus tem para você. Mas se Deus não está nesse negócio, não adianta sacrificar. Você veja o que Adonias está fazendo assim, como se tivesse tudo certo. Não, eu me declaro rei, eu quero ser o rei e vou sacrificar a Deus. Deus não vai aceitar esse sacrifício, porque ele não tem a ver com isso. Então, assim, toma cuidado com o sacrifício que você faz, com aquilo que você oferece de sacrifício. Porque se Deus não receber, se não é a vontade de Deus, tá? Vai ser um sacrifício em vão. Então, às vezes, você está sacrificando, fala assim, não vou sacrificar a Deus, porque Deus vai receber e eu vou conseguir aquilo que eu quero. Deus não tem parte com isso, tá? Então, você não vai obter aquilo que você quer. Não adianta um sacrifício se Deus não está de acordo, tá? O teu sacrifício tem que estar de acordo com a vontade de Deus, com o querer dele para tua vida, tá? Tem que estar de acordo com isso. Você tem que observar muito bem isso, gente. Olha só o que acontece no versículo 11. Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar você um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Natã, o profeta, né? Vá perguntar ao rei Davi: ó rei meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então aqui ele tem um plano para fazer com que Davi fique sabendo disso. Então Davi está lá no leito dele. Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Claro que sempre tinha essa questão de reverência quando se chegava na presença do rei. Ele perguntou então: o que você quer? Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva pelo Senhor, o teu Deus. Seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei meu senhor o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e o tal do Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber da tua parte quem sucederá ao rei meu senhor no trono. De outro modo, tão logo o rei meu senhor descanse com seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: ó rei meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando. Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem os sacerdotes Zadok, nem a Benaia,
filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os teus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Então eles estão falando aqui com o Davi, assim, Davi, meu rei, você fez isso e sem que nós soubéssemos, sem nos falar, sem contar para nós isso? Você fez isso às escondidas? Então aqui o rei Davi ordenou, versículo 28. Chame Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. Afinal de contas, tinha uma promessa de Davi para ela, né? O rei fez um juramento. Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo, vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: leve os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão o rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Depois, acompanhem-no e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu designei para governar a Israel e Judá. Então, gente, isso era assim um procedimento real. Colocar sentado ali no animal real, né? No caso aqui a mula, tá? Tocar a trombeta e anunciar através de gritos, né? Seguidos pelo povo com esse grito assim: viva o rei, viva o rei. Então assim era feito, tá? E assim eles fizeram. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e os escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão. Porque, gente, era feito com unção, né? Tinha ali o profeta, era feito através de uma unção. E assim era feito na sucessão dos reis, né? Vinha o profeta, ungia o próximo rei. Tá? Versículo 40. E todo o povo acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com barulho. Imagina o barulho que aconteceu naquele lugar. 41. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Enquanto Salomão estava sendo coroado, Adonias ainda estava fazendo festas, celebrando, se achando o rei, né? Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe, comandante do exército de Davi, que estava aliado agora a Adonias, perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei de em Giom. De lá eles saíram celebrando e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. Diante disso,
todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Afinal de contas, gente, eles estavam ali reunidos celebrando Adonias como rei, né? Aqui antes diz que eles fizeram um acordo para isso, né? Eles fizeram um acordo para que Adonias fosse rei. Então eles estavam celebrando esse acordo, isso aqui. Só que enquanto eles celebram, do outro lado estava sendo feito o que era correto ser feito. Aquilo que tinha sido prometido, aquilo que foi prometido foi cumprido da maneira correta diante do povo. Então aqui, claro que eles estão em pânico, porque agora eles vão ser tidos como traidores, né? Versículo 50, mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. O que eu quero dizer sobre isso, gente? Tá? Então, havia-se lá no Velho Testamento, tá? Quando você cometia algum crime não intencional, então a palavra de Deus dizia que você poderia correr até a ponta do altar e se apegar à ponta do altar, e ali você não seria morto. Então aqui, Adonias estava com medo de morrer por conta disso, né? Por ter ser tomado como traidor. Então ele segura na ponta do altar. Quando você vê no versículo 5, Adonias com medo de Salomão, medo do quê? Medo de morrer, foi agarrar-se às pontas do altar. Então, nesse ato dele, se agarrar às pontas do altar, ele está dizendo, aqui você não pode me matar, né? Tipo assim, não quero que você me tome por culpado, eu quero que você me declare inocente, eu não quero ser morto, tá? Então, era isso um costume que havia, tá? Mas, se a pessoa fosse realmente considerada culpada, ela era arrancada dali do altar e era morta. Tá? Vamos ver o que acontece se Salomão vai considerar o fato dele ter segurado na ponta do altar ou não. Versículo 51. Então informaram a Salomão, Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. Salomão respondeu, se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles os fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse, vá para cá. Gente, foi necessário enviar os soldados lá para tirar o Adonias da ponta do altar. Então Salomão aqui recomenda algo. Falou assim, ó, ok, se ele se portar corretamente e não for encontrado na caminhada dele maldade, não será morto, tá? Então aqui ficou o recado para Adonias, ok? Vai depender de você como você vai proceder daqui para frente, tá? E lá para frente você vai ver se vai acontecer algo com Adonias ou não, tá? Nos próximos capítulos. E Joabe, você vê que aparece o nome dele aqui em conluio com Adonias, tentando colocar Adonias como rei ali, comandante do exército de Davi. Será que vai acontecer alguma coisa com esse Joabe, gente? O que você acha? Tá? Será que acontece alguma coisa com ele? Então vamos ver nos próximos capítulos se acontece algo com Joabe, se acontece algo com Adonias, se Adonias vai proceder corretamente ou não, ok? E eu te convido a amanhã saber o que vai acontecer, porque no próximo capítulo, gente, Davi está morrendo e vai deixar instruções para Salomão, né, que é o seu sucessor agora, e vai deixar instruções para ele de como ele deve proceder com respeito a algumas coisas, inclusive com respeito a algumas pessoas lá atrás que fizeram bem a Davi e que também fizeram mal a Davi, tá? Então, te convido a estar conosco amanhã para saber quais serão essas instruções que Davi vai dar para Salomão. O que é para ele fazer, tá? E o que fica no nosso ensinamento aqui para você, tá? Primeiro, tá? Toma cuidado, gente. Você veja que aqui, não se precipite, tá? Você veja que aqui que Adonias foi alguém, fala ali, né, naquele versículo, ele nunca foi contrariado, tá? Então, cuide você que é pai, você que é mãe, se você não contraria o seu filho em nada, né? Se você deixa ele fazer tudo o que ele quer, porque você veja, daí ele acha que ele pode fazer o que quer a qualquer hora. E isso, olha quais são as consequências, né? Ele acha que pode se tornar um rei,
né? Ele não mede as consequências. Então, ele acha que ele é um rei. Ele acha que ele pode passar por cima dos outros. Ele não pensou, será que tem um sucessor? Será que tem uma promessa? Ele não quis saber qual que era a vontade do pai dele. Em nenhum momento ele quis saber qual era a vontade de Davi. Ele sabia qual era a vontade de Davi. Tanto é que ele não convidou Salomão para o banquete. Ele não convida Salomão porque ele sabia qual era a vontade do pai dele. Mas por que ele não obedeceu à vontade do pai dele? Ele falou assim, não, eu vou ser rei. E é isso que acontece com filhos que não são nunca contrariados. Filhos que nunca são, né? Se você não gosta, não vou entristecer o coração do meu filho, deixa ele fazer o que ele quer, né? Deixa, puxa, filho, não quero entristecer o coração dele, deixa ele fazer o que ele quer, né? Aqueles filhos que nunca são contrariados. Aqui o versículo diz, né? Aqui no versículo, eu quero achar esse versículo, né? Ele diz aqui, puxa vida, não estou achando agora aqui. Seu pai, versículo 6, seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava por que você age assim. Então tem momentos que nós temos que perguntar, por que você está agindo assim, meu filho? Né? Você não vê que teu proceder está errado? Nós temos que perguntar por que você está agindo desse modo. Né? Às vezes é necessário contrariar, tá ok? E segunda coisa, você vê aqui que ele quer fazer o sacrifício, sacrifica boi, ovelhas, vai festar, entendeu? Há sacrifícios que não vão ser considerados se não é vontade de Deus, gente. Não adianta sacrificar se Deus não está no negócio. Primeira coisa, antes de sacrificar, veja se é vontade de Deus, se Deus está nesse negócio, se você tem o sim de Deus para a tua vida, tá? Tem o sim de Deus, tem o favor dele pro teu lado, então sim, sacrifica, que daí você vai selar a bênção dele em toda a sua plenitude, tá ok? Que isso fique como ensinamento para tua vida, ok? E amanhã, segundo capítulo de 1 Reis. Deixa eu dar um abraço.